Amém, irmão? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14. Deus me deu essa mensagem há 2 semanas atrás. E hoje à tarde, antes de vir para a igreja, eu sentei no quarto do meu filho, estava meditando e conversando com o Senhor. Como nós somos igreja, irmãos, a pessoa que vai ministrar a palavra, ele tem que ter uma preocupação imensa, porque você não vai falar para qualquer pessoa, você vai falar para a noiva do Cordeiro. Eu e você representamos a noiva, eu e você representamos a menina dos olhos de Deus. Então eu e você não merecemos ouvir qualquer coisa, nós merecemos ouvir o melhor que a Bíblia tem. E nós, como pregador, nós temos que nos preocupar e nos colocar como igreja. Não pensa você que o pregador está isento de tudo aquilo que Deus fala. O pregador recebe a mensagem 2 vezes. Quando Deus está dando a ele e quando ele vai transmitir a mensagem para alguém ouvir. E às vezes Deus trata com o pregador. E muitas vezes o pregador está passando aquilo que ele está ministrando. Mas ele tem que ter o quê? Pulso firme, crendo que o Deus que ele está pregando está cuidando de tudo que ele está enfrentando. E vamos aprender na Bíblia. Gênesis capítulo 18, versículo 14. O tema é 5 atitudes que nos leva a alcançar o impossível. 5 atitudes que nos leva a alcançar o impossível. Diz assim, Gênesis 18, 14. Preste bastante atenção. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se você ver aqui, irmão, esse versículo começa com uma pergunta, certo? Haveria, preste atenção, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que você está passando? O que eu estou passando? O que nós estamos enfrentando? É maior do que esta pergunta? Que o próprio Deus faz a mim e a você nesta noite. Seguindo. Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Pode assentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós lemos esta passagem e já debatemos que aqui já vemos uma grande dificuldade, uma coisa impossível. Esta família estava vivenciando, e o Deus Todo-Poderoso estava contemplando a vida de Sara e Abraão. Talvez você
está aqui nesta noite, ou você que vai nos ouvir, você agora está enfrentando um problema difícil. E você olha para um lado, para o outro, e você não vê solução. Você não vê uma saída, ou você não vê uma resposta. E Deus fala com Sara e Abraão. No início do versículo, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Às vezes nós, cristãos, colocamos os nossos problemas acima de Deus e diminuímos o poder de Deus diante a situação que nós estamos enfrentando. Quantas vezes eu e você já falamos isso? A minha situação não tem mais jeito. Eu não vou orar mais por essa pessoa, porque quanto mais eu oro para ela, mais ela bebe, mais ele some, mais ele apronta. Diante os meus olhos e os seus olhos, parece que a oração não está surgindo efeito. Mas Deus está dizendo, haveria coisa alguma difícil para mim, sendo Deus? Para nós entrarmos nas coisas, Zacarias, capítulo 8, versículo de número 6. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. 2 pontos. Quem está dizendo que é comigo e com você é o Senhor. Não é um homem, não é um líder, não é uma autoridade humana, mas é uma autoridade divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos seus olhos do restante do povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Ponto de interrogação. Diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus nos dá vitória, quando você e eu recebemos uma vitória, qual é o motivo? Nós se alegramos, nós choramos, nós realizamos um culto de ação de graça para agradecer, e Deus está dizendo: maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sabe a hora certa, o tempo certo, o momento certo para te dar vitória. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas já sentou do seu lado, já recebeu milagre e hoje não estão mais na igreja? Porque Deus sabe quem vem na igreja de coração puro para adorar, e Ele sabe quem vem na igreja por interesse. Deus não está preocupado com o interesseiro, Ele está preocupado com o adorador. O adorador, ele não vê dificuldade, ele não vê circunstância, ele não vê o momento que ele está vivenciando, mas ele procura a estar próximo de quem? De Deus. Porque Deus está dizendo: não existe nada impossível que eu não possa fazer. Tudo em mim é possível.
Mas muitas coisas não acontecem na nossa vida. A culpa não é da igreja, a culpa não é do líder, a culpa é nossa. Porque no momento que nós passamos dificuldade, é o momento que nós temos que dedicar mais. Nós recuamos, nós paramos, porque às vezes a luta é tão grande que perdemos às vezes a fé. Deixamos de acreditar. E muitas pessoas hoje não é diferente. Muitas pessoas lêem a Bíblia e falam assim: ah, Deus só fez isso aqui lá no passado. Não, Deus é o mesmo. Deus continua fazendo milagre. Deus continua transformando. Deus continua libertando. Mas eu e você temos que crer. Temos que confiar. Como? Primeira atitude. Encare os desafios com coragem e fé. Irmãos, existem desafios na nossa vida que é para crescimento. É para eu e você crescer. Um dia, eu estava em casa sentado, e eu estava ouvindo um pregador, e Deus usou ele para falar assim: Deus jamais vai te dar algo que você não suporta. Ele jamais vai colocar sobre as suas costas um desafio que você não consegue vencer. Quando você vê dois lutadores no ringue, às vezes está ali aquele que está iniciando, ele vai enfrentar um campeão dos campeões, um homem que já está acostumado a batalhar, um homem que já foi várias vezes campeão, e ele está enfrentando o desafio. Qual é o desafio? De vencer o maior obstáculo que está na frente dele. Assim é eu e você. Quando enfrentamos momentos difíceis, temos que ter coragem para passar dentro desse desafio com fé, confiando que Deus está caminhando comigo e com você. Então vamos lá. Josué, capítulo 10, versículos 5 a 8. Você vai agora começar a entender. Então se ajuntaram e subiram, preste atenção, 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Egron, ele e todo o seu exército. Olha só, reuniu 5 povos diferentes para derrotar um povo. Agora você imagina, olha o obstáculo que eles iam enfrentar. Vamos adiante. E sitiaram a Gibeon. Eles se uniram para destruir este homem, Gibeon, e pelejaram contra ela. E enviaram, pois, homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: não retire as tuas mãos de teu servo, sobe apressadamente a nós, livra-nos e nos ajuda, porquanto todos
todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Eu fiz uma pergunta no início da mensagem: o que você está enfrentando, nenhum dos seus problemas pode resistir o Deus Todo-Poderoso. E Deus falou com Josué: nenhum dos 5 reis poderá te atingir, porque eu vou pelejar contra eles. Irmãos, quem peleja os momentos difíceis na nossa vida é Deus. É Ele que dá força, é Ele que renova e nos dá vigor. Então vamos lá. Primeiro, os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Você já viu que na hora que você está passando um momento difícil, é que Deus faz um milagre extraordinário? É o que Deus fez ali. Imagina 5 reis com a comitiva do exército para destruir aquela cidade. Quantos que Satanás tem reunido com seus demônios para tentar nos destruir? E quem peleja por nós é o Senhor. Satanás tenta nos tocar de todo jeito, e Deus fala: nele você não toca. E Ele está dizendo para mim e para você: não temais, porque eu estou contigo. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. Às vezes passamos momentos difíceis porque fazemos escolhas erradas. E às vezes nos coloca em desafios difíceis. Como a nação de Israel. A nação de Israel é o povo eleito por Deus, é um povo escolhido por Deus. E toda vez que eles tomavam uma atitude, uma escolha errada, o inimigo prevalecia. Mas Deus nunca deixava de estar com Israel. Israel precisava o quê? Reconhecer e voltar para Deus. Segundo, a responsabilidade nos impele a aceitar novos desafios. Quando nós assumimos responsabilidades, nós vamos enfrentar novos desafios. Você vê muitas pessoas falando assim: eu queria ser um pastor, eu queria ser um missionário, eu queria ser um levita. Mas no momento que você assume a responsabilidade, desafios grandes começam a se levantar para te afastar de Deus, para te impedir de chegar diante de Deus. Segunda atitude: dedique o que você tem de melhor. Segunda atitude: dedica o que você tem de melhor. O que você tem de melhor para oferecer para o Senhor? O que nós temos de melhor para oferecer para Deus? Josué 10, versículo 7. Eu vou ficar só com o final. Os homens valorosos
eu e você temos um valor imenso para Deus. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. É por isso que Satanás tenta todo dia, tentando nos matar, porque nós somos valiosos, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, sangue de um ser sobrenatural, que é santo, poderoso, e quando Ele nos compra, através do teu sangue, nós se tornamos a pedra mais preciosa que anda sobre a terra. Você é mulher valorosa, você é homem valoroso, então valorize, dedique a Deus aquilo que você tem de melhor. A conquista do impossível requer dedicação integral. Temos que dedicar, irmão. Temos que dedicar ao Senhor integral. Às vezes, quando você está em casa, a gente tem tempo para tudo, de menos para Deus. Temos que ter mais tempo para Deus. Quando nós temos mais tempo para Deus, Ele se revela mais a mim e a você, porque nós passamos a dedicar a nossa vida espiritual a Ele. Por isso que você vê muitos homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia foram bem-sucedidos, porque dedicaram integral a sua vida a Deus. É por isso que eles viram um milagre. Por que que hoje o cristianismo não tem visto sobrenatural? Porque nós, como igreja, não estamos dedicando. Não estamos dedicando. Dedicamos ao nosso trabalho, dedicamos às coisas que o mundo oferece, dedicamos que os homens nos oferecem, mas aquilo que Deus nos oferece, muitas vezes não queremos dedicar. E quando você dedica a palavra, o sobrenatural de Deus acontece. A dedicação integral atrai o favor divino. Favor não merecido, irmão. Nós recebemos de Deus algo que nós não merecíamos receber. Deus, Ele faz a favor a mim e a você a todo instante. Eu sempre falo, Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Deus sempre vai te dar e sempre vai ter saldo suficiente. Não existe um homem na Bíblia, não existe uma mulher na Bíblia, não existe um anjo no céu ou na terra para falar assim: Deus deixou de cumprir a sua palavra. Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. As 3 mensagens atrás nós comentamos sobre isso. Tem coisas que Deus nos promete, quem vai ver os nossos filhos. Mas quando você estiver lá no céu, Ele vai te chamar pelo novo nome e vai falar: eu cumpri. Você não viu, mas eu cumpri. Dedicação integral atrai o favor divino. A concentração no prioritário garante o foco necessário para vitória. Como nós adquirimos vitória? Temos que focar. Focar em quem? Em Deus. E qual é a nossa necessidade? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Você tem que focar. Irmãos, nós temos que orar com objetivo. Nós enfrentamos muitos momentos difíceis, mas você tem que focar num. De todo momento difícil que a igreja está passando, ela tem que focar num. E orar em cima daquilo que ela está focada, para Deus dar vitória. Como aconteceu nessa história. A cidade focou
que precisava da vitória contra os 5 reis. Então eles foram atrás de quem? Do homem de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, ele atrai as pessoas. Eu não preciso ficar fazendo firula. Você não precisa ficar fazendo firula para atrair as pessoas, não, irmão. Porque quando você tem a presença de Deus, a presença que está na sua vida atrai as pessoas. Josué tinha a presença de Deus, e aquela cidade recorreu a quem? Você é homem de Deus. Não vá embora. Vá conosco. Porque eles sabiam que Deus era com quem? Josué. Terceira atitude. Julgue o desafio baseado em Deus e não em sua própria capacidade. Josué 10:8. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. E o Senhor disse a Josué: não temos, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Nenhum problema que eu e você estamos enfrentando pode resistir o Senhor. Encare o problema como oportunidade. Quando enfrentamos problema, é oportunidade que Deus vai abrir a nossa mente, a capacidade que Ele nos deu, e vai direcionar oportunidades para eu e você ver o sobrenatural acontecer. Qual foi a oportunidade de Israel? O tempo que eles ficaram escravos no Egito. Porque ali eles lembraram que a escravidão era uma oportunidade de atrair Deus até eles. Eles atraindo Deus até eles, Deus ia abrir o caminho para libertar o seu povo. Assim eu e você, irmãos. Deus vai nos dar a oportunidade e você vai começar a fazer coisas que você nunca imaginou em fazer. Oportunidade. Momentos difíceis na nossa vida é oportunidade que Deus nos dá. Veja as dificuldades pelos olhos da fé. Às vezes o momento pode ser difícil, mas lá na frente Deus está dando a vitória. Lá na frente Deus está garantindo a minha e a sua vitória. Confie totalmente em Deus. Quantas vezes eu e você confiamos no homem, confiamos na autoridade, e muitas vezes essas coisas frustram aquilo que pensamos, aquilo que você quer de melhor. E a Bíblia está dizendo: confia em Deus, descansa em Deus, crê em Deus, tenha fé para agradar a Deus. Irmão, no momento que eu e você, como igreja, despertar e passar a confiar e a exercer a fé, o milagre vai acontecer. Milagre exige fé. Sem fé não existe milagre. Nós temos que ter fé. Quarta atitude: espera a intervenção sobrenatural de Deus. Josué capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, que diz assim:
E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeã, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Arã, e feriu-os até a Zeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Arã, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. O que é pedra de Saraiva? É granizo. Deus fez uma tempestade de granizo cair sobre aquele 5 exércitos que se uniram para destruir aquela cidade. A mão de Deus matou mais do que o exército que Josué lutou contra os seus inimigos. Assim é Deus, irmão. Quantos inimigos espiritual que eu e você não conseguimos vencer, que Deus já matou, que Deus já cortou, laço de morte, laço de acidente, quantas coisas que Deus já cortou na minha vida e na sua vida, para você estar aqui hoje. Quantos laços foram cortados? Quantas coisas Satanás planejou, Deus, da hora que você acordou até agora, para você não estar aqui hoje, e Deus cortou, porque Ele te ama, porque Ele se preocupa com você, porque Ele se importa com você. Não importa o que você esteja passando, Ele está do teu lado. Tem momentos que vamos ter que chorar, temos momentos que vamos caminhar sozinhos, temos momentos que nós vamos se ajuntar e caminhar junto, mas tem momentos na nossa vida que você vai ter que passar sozinho no deserto. Deus responde aos que clamam por Ele. Você tem clamado? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem se colocado diante de Deus? Deus só responde aos que clamam. Vou te mostrar dentro da Bíblia. Jeremias 33, 3. Se você não clamar, você não vai ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que estão dando mais ouvido ao que o homem está falando do que a Bíblia mostra. E Deus diz assim: clama a mim. Quem que Deus está mandando clamar? Quem que Deus está mandando clamar? O homem? O governo? A sociedade? Um líder? Não. Clama a mim. Apresenta a mim seus problemas. Apresenta a mim as suas dificuldades. Apresenta a mim as suas necessidades. Responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Tem muita coisa que está relatado dentro da Bíblia que só vai ser revelada a mim e a você quando clamarmos. Que o olho não viu, que o coração não sentiu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem para revelar. Como que Deus revela?
Quando clamamos, quando buscamos. Porque quando você está prostrado diante dos pés do Senhor, o Espírito Santo começa a te revelar aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. O Espírito começa a te revelar a direção que você tem que tomar, a atitude, a decisão. Para ser vitorioso, mas temos que clamar. Às vezes você quer obter vitória deitado. Às vezes você quer obter vitória vindo uma vez por mês na igreja. Temos que lutar, irmão. Temos que lutar. Lutar sem cessar. A Bíblia manda orar sem cessar. Não podemos cansar de orar. Ainda que falta voz, ora mexendo os lábios. Porque Deus está entendendo. Deus está escutando. Quando escutou o clamor de Ana, ela não tinha mais força para pronunciar a palavra. Ela mexia só os lábios, mas o Deus que criou o homem e a mulher, Ele é apto para entender os lábios de quem está clamando. Às vezes você dobra o joelho, não consegue falar uma palavra, só rola lágrima. Até a tua lágrima Deus transforma em oração. Deus envia um anjo com odre de ouro acolhendo as tuas lágrimas. Nenhuma lágrima que rola no teu rosto é em vão. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama debaixo do trono de Deus por justiça. Deus fará justiça ao nosso favor. Todos aqueles que têm levantado contra mim, você como igreja, Deus vai se levantar para fazer justiça. Como levantou com Josué e deu vitória àquela cidade. Deus vai dar vitória a mim e a você. Deus se revela aos que buscam. Deus socorre o que nele confia. De onde vem o nosso socorro? Do Senhor. Salmo 40. Salmo 40 diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então temos que clamar, irmão. O segredo é a oração. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas, eu sou muito observador, tem muitas pessoas que quando alguém chama aqui na frente para receber oração, ele fica escolhendo o pastor, ou missionário, o obreiro para orar para ele. Ninguém que aqui está na frente tem poder. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pecador. O milagre surge mediante a sua fé, e mediante o seu clamor. Não é a oração do pastor, não é a oração do missionário, não é a oração do obreiro, é o seu clamor, é a sua intimidade com Deus quando você não está na igreja. O que Davi fez? Clamou, orou, buscou, e Deus só inclina para abençoar aqueles que clamam. Hoje Deus está confrontando eu e você. Ele só ouve, preste atenção, Ele só ouve e abençoa e se inclina ao que clama. Se você não tem clamado, você está perdendo seu tempo na igreja. O que eu estou falando, eu tenho firmeza e garanto o que eu estou falando. Você só vai prevalecer se você clamar, se você orar. Eu só vou prevalecer se eu orar, se eu clamar. Se eu deixar de orar e parar de clamar, Satanás me mata, Satanás te mata. Só obteve vitória porque clamou, porque Davi foi vencedor, porque ele clamou. No momento difícil
que Deus permitiu Betseba perder o filho, ele foi aonde? Clamar, porque ele tomou uma decisão errada, uma atitude errada, mandou matar o seu melhor soldado, o seu melhor companheiro, o seu melhor amigo. E Deus fez justiça. Deus esperou ele clamar, reconhecer. E quando ele reconheceu, Deus se inclinou e ouviu o clamor de quem? De Davi, de Josué, de Abraão, de Sara. Tem ouvido o meu, tem ouvido o seu, tem ouvido o nosso clamor. Quinta e última atitude: transforme a realidade por meio da fé. Transforme o seu momento difícil em vitória. Você não pode estar vendo vitória na hora, mas você começa a profetizar: a vitória já é minha. Eu exerço a minha fé e declaro que a vitória é minha. Nada pode me separar do Senhor, nem a altura, nem a profundidade. Ainda que você pense em esconder de Deus lá no abismo do mar, Deus vai falar assim: eu estou contigo. Jonas tentou esconder de Deus no porão de um navio. O que Deus fez? Mandou a tempestade para balançar o barco para lá e para cá. Assim é eu e você. Tem hora que nós estamos no barco, o barco chega a virar, quase tombar, mas quando nós olhamos para a ponta do barco, o capitão dos capitões, general dos generais, está com a mão estendida, esperando só você clamar para dizer: mar, vento, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está na ponta do seu barco. Deus está na ponta deste problema que você está enfrentando. Deus está na ponta dessa dificuldade que você está passando. Mas Ele quer ouvir clamor. Jonas fala: me lança no mar, que essa tempestade vai cessar. Aí aonde ele caiu? No ventre do peixe. 3 dias e 3 noites, no ventre de um peixe clamando. Deus deixou de ouvir? Você pode estar onde você estiver, mas se você clamar, Deus manda o céu ficar em silêncio para te ouvir. Deus manda o céu parar e Ele fala: eu quero escutar o meu filho, a minha filha, clamando ao meu nome. Transforme o problema, a dificuldade, em realidade por meio da fé. Josué 10, 12 e 13. Diz assim para mim e para você: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e diz: na presença do israelita, o sol, detenha-te em Gibeão. Irmão, o sol parou. Você já imaginou isso, pastor Moisés? Deus olhar a sua aflição e fazer o sol parar. E o sol só vai se pôr quando a vitória chegar. É isso que Deus faz. É isso que Deus fez. É isso que Deus continua fazendo. Se for preciso, Ele para o sol para te dar vitória. E Deus diz assim: e tu, lua, no vale de Agalon, a lua, e o sol
se deteve e a lua parou. Quem são os maiores astros do céu? Quem governa o dia? Quem governa a noite? A lua. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que o sol, a lua, a galáxia, a terra, os planetas param diante da sua voz. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr-se quase um dia inteiro. Eu imagino essa cena aqui. O sol ficou brilhando quase 24 horas, sem que a noite caísse, para Deus se vingar dos inimigos que se levantaram contra Israel. Quem são os nossos inimigos que têm se levantado contra mim e contra você? Às vezes nós temos inimigos dentro de casa que se levanta contra nós. Às vezes aquele que você mais ama se levanta contra você. Aonde você menos espera, ele se levanta com fúria para te ferir, para te testar, para ver se você é homem e mulher de Deus, para ver qual vai ser a sua atitude. Não faça nada, porque quem vai vingar e quem vai fazer justiça é o próprio Deus, que peleja por mim e por você. Para encerrar, a quinta atitude: a fé cura o passado. Cada um de nós aqui temos um passado manchado. Eu tive um passado manchado e doloroso, mas a fé curou o meu passado. E o meu passado, Deus não se lembra mais. O meu passado, Deus pegou e lançou no lago do esquecimento. Mas existe um pescador que chama Satanás. Todos os dias ele vai com a varinha do inferno no lago do esquecimento, que é trazer o seu passado à tona. É mentira que eu estou falando? Quantas vezes você olha no espelho e você vê a sua imagem te confrontando? Ei, quem é você, rapaz? Você fez isso? Você fez aquilo? Quem é você, mulher? Você fazia isso, você fazia aquilo agora? Está dizendo que é serva do Senhor? Que é santa? Preste atenção! O seu passado, o meu passado, Deus não se lembra mais, porque a fé que Ele nos deu curou o nosso passado. A fé muda o presente. Presente é o quê? O que você está vivendo agora. O que você tem passado. O que você tem enfrentado. Você tem fé para mudar o seu presente? Você tem fé para mudar esse problema seu? Essa dificuldade que você está enfrentando? A fé muda o presente. A fé previne o futuro. O que é o futuro? Aquilo que ainda está por vir. Aquilo que ainda está para acontecer. A sua fé te previne. Quantas coisas estão para acontecer sobre a terra? Mas antes de acontecer, Deus deixou prevenido na palavra. Tudo que está acontecendo aí fora está dentro da palavra. Está se cumprindo a palavra. E tem muito cristão que está assustado. Está acontecendo isso? Mas tem na Bíblia? Tem. Só aprende quem lê.
Só previne o futuro quem tem intimidade, quem tem a presença, quem tem o Espírito Santo, porque ele te previne do futuro, ele te prepara aquilo que ainda está por vir. Vamos passar muitos momentos ainda difíceis antes do arrebatamento acontecer, mas só vai prevalecer aqueles que clamam ao Senhor com intimidade. A conquista do impossível em Deus se torna possível. Lucas capítulo 1, versículo de número 37, 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Fazendo uma pergunta. Por que para Deus? E vem a resposta: nada é impossível. Você crê nesta noite? No que você está passando, Deus tem o poder suficiente de mudar a história da sua vida? Deus não se esquece de ninguém. Deus ama a todos. A oportunidade da salvação é para todos. Mas dói em dizer isso. São poucos que querem ser salvos. São poucos que querem ir para o céu. Porque às vezes não tem força para continuar quando vem as dificuldades. E Deus está dizendo: nada é impossível. Tudo em mim é possível. Lucas 5:5, para nós orarmos. Olha a situação que aconteceu aqui. Nesse texto, tinha chefes de família que dependia da pesca para trazer a provisão para sua casa. Eles perderam a noite inteira no mar e não conseguiram pegar nem um lambari. Mas quem estava no barco? Quem estava sentado na areia escrevendo? Quem estava contemplando o momento difícil que eles enfrentaram a noite inteira? E a dificuldade que eles deixaram em casa antes de sair? Respondendo Simão, e disse-lhe: mestre, reconheceu a soberania, reconheceu que só Jesus faz milagre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. 2 pontos. Preste atenção. Mas, vírgula, sobre a tua palavra. Por que o milagre aconteceu? Por causa de quê? Da palavra do Senhor. Deus vela por tudo que está escrito aqui. Simão Pedro falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. Vai mais adiante um pouquinho. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal, chamando
ajuda, buscando mais auxílio aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Agora o final está dizendo que eles pegaram tanto peixe que o barco estava dobrando ao meio, a ponto de ir a pique ou naufragar. Um milagre impossível se tornou possível. Sobre o quê? Sobre a palavra. Temos que aprender a orar usando a palavra para o milagre acontecer. Fica de pé. Talvez não era isso que você queria ouvir, mas é isso que Deus queria falar comigo, com você, como igreja. Deus está despertando em mim e você nesta noite. Crer mais, orar mais, buscar mais, confiar mais, que o milagre acontecerá na hora certa e no tempo certo. Amém?